esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, iniciamos na última quarta-feira com a celebração da quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma. E no início do período quaresmal, nós recebemos as cinzas e começamos a viver esse período litúrgico em preparação à Páscoa, fazendo jejum e abstinência. Tanto a imposição das cinzas quanto o jejum e a abstinência expressam o sentido fundamental da quaresma, isto é, a preparação dos fiéis à Páscoa de Nosso Senhor, e essa preparação é marcada pela busca sincera de cada um e de todos nós da conversão, a conversão do coração. É verdade que nós devemos buscar a conversão todos os dias, mas a Igreja proporciona à comunidade dos fiéis um período favorável para que em comunidade, pelas práticas religiosas do jejum, da oração e da esmola, busquemos cada um e todos nós unidos no mesmo espírito quaresmal a conversão do coração para com Cristo Jesus ressuscitar para uma vida nova. A Páscoa precisa ser compreendida em dois aspectos. Primeiro, a quaresma nos prepara para a Páscoa litúrgica, aquela que vamos celebrar no tríduo pascal. Comemoraremos a ressurreição de Jesus, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E no segundo aspecto, a Páscoa compreendida como a passagem de cada um de nós dessa vida para a eternidade. Será nesse momento que nós também passaremos pelo tribunal de Cristo. Vamos viver o nosso juízo particular. Almejando entrar nas alegrias do céu, é necessário que o homem esteja preparado para a sua Páscoa, para a sua passagem desta vida à eternidade. Porque nessa hora, na hora da morte, cada um de nós
passa pelo juízo particular. E teremos que prestar contas a Deus da vida. E no tribunal de Cristo será revelado o nosso destino final. Como almejamos viver eternamente com Deus, desfrutando das alegrias do céu, é necessário que nós busquemos o arrependimento. Sem arrependimento não é possível entrar no céu. Sem buscar sinceramente abandonar o pecado, não é possível entrar no reino dos céus. Almejamos o céu sem querer abandonar o pecado. Isso não é possível. Não é possível entrar no céu sem arrependimento, sem ter o desejo do coração e a disposição para abandonar o pecado. A Quaresma visa fazer esse alerta a cada um de nós cristãos católicos. Precisamos estar preparados porque somos mortais. A imposição das cinzas lembra que do pó viemos e ao pó voltaremos. Desconhecemos, como meditamos sobretudo no Advento, desconhecemos o dia e a hora que vamos partir desta vida. Por isso mesmo, precisamos estar preparados. E essa preparação, nós somos convidados a viver intensamente no tempo da Quaresma. Todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, a Igreja apresenta o Evangelho que narra a tentação de Jesus no deserto. Como acompanhamos no Evangelho deste domingo, Jesus foi tentado 3 vezes pelo diabo. A tríplice tentação de Jesus nos remete à tríplice tentação de Adão e Eva e do povo de Israel pelo deserto. No texto da primeira leitura, nós acompanhamos a tentação de Adão e Eva, que não foram obedientes a Deus, dando ouvidos à serpente e ignorando o conselho de Deus. Em contrapartida, nós temos Jesus, que não deu ouvido à serpente, o diabo. Jesus busca fazer em tudo a vontade do Pai. Esse é um ensinamento que hoje nós recolhemos da palavra de Deus. Nós também passaremos como Adão e Eva e como o povo de Israel, que durante o período do deserto, caminhou pelo deserto e foi tentado. E o povo, durante a sua caminhada, tentado E o povo de Deus, tentado durante a sua caminhada pelo deserto, cede às tentações do inimigo de Deus. Contudo, Jesus foi enviado pelo Pai para vencer as tentações. E Cristo Jesus, vencendo as tentações, concede a cada um de nós a graça para vencê-las. Por isso, hoje, na segunda leitura, nós ouvimos a carta de São Paulo aos Romanos. E São Paulo está dizendo que por um homem entra o pecado no mundo, mas também por um outro homem entra no mundo a salvação, a graça. O que nós aprendemos em primeiro lugar com a liturgia? Que nós vamos passar pelas tentações. Nós não estaremos isentos às tentações. Faz parte da vida do homem sobre a face da terra, passar pelas tentações. No entanto, quando o homem está unido a Cristo Jesus, em Cristo Jesus ele é capaz de vencer as tentações do inimigo de Deus. Jesus, no Evangelho, ele é conduzido e impelido pelo Espírito Santo para o deserto. E no deserto, Jesus, impelido pelo Espírito Santo, é tentado pelo diabo. Qual é o outro ensinamento que hoje nós recebemos da palavra de Deus? Primeiro, que nós não somos isentos às tentações. Ser tentado não significa que nós não temos fé, que nós estamos em pecado. Nós seremos tentados durante a vida. Aliás, a tentação é um sinal positivo. Significa que nós estamos no caminho de Deus. Porque qual é a finalidade da tentação do diabo? A perdição dos filhos de Deus.
Quem já está perdido ou quem já está na perdição não precisa ser tentado, porque já está perdido, já está na perdição. Aqueles que estão no caminho de Deus, procurando viver como filhos de Deus, esses são tentados, porque o inimigo de Deus quer levar os filhos de Deus à perdição. Não fique apavorado quando você é tentado. Não duvide da sua fé quando você é tentado. Não pense que você está sendo tentado porque você está distante de Deus, está em pecado. Nós somos tentados quando nós estamos no caminho de Deus, quando nós estamos nos esforçando para viver conforme a vontade de Deus. Quando nós estamos fora do caminho de Deus, na perdição, não precisamos mais ser tentados. E Jesus nos ensina, impelido pelo Espírito, que nós devemos, para vencer o tentador, deixar que o Espírito de Deus nos conduza. É o Espírito de Deus que deve conduzir a nossa vida. Causa-nos uma certa estranheza notar que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A impressão que nós temos, numa leitura superficial do texto, é que Deus proporciona tentações para nós, para testar a nossa fé. Não se trata disso. Quando Jesus é impelido pelo Espírito, ele é impelido pelo Espírito ao deserto para vencer o tentador. E vencendo o tentador, Jesus está dando a nós condições para que nós também possamos vencer o tentador. Mas o que precisamos fazer? Imitar Jesus Cristo. Deixar que o Espírito de Deus nos conduza. É o Espírito de Deus que precisa nos conduzir. E terceiro e último ensinamento que nós podemos recolher da palavra de Deus: como Jesus vence o tentador. Além de ser conduzido pelo Espírito, Jesus busca fazer a vontade do Pai, e na vontade do Pai ele vence o tentador, mas também Jesus nos ensina a vencer o tentador com a palavra de Deus. A cada tentação do diabo, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Isso significa que nós precisamos trazer no coração a palavra de Deus. Quando nós trazemos no coração a palavra de Deus, nós conseguimos vencer as tentações do inimigo de Deus. É verdade que algumas pessoas dizem que na quaresma o mal está mais atuante, que o mal atua com mais intensidade. Isso é verdade, porque a quaresma é sobretudo o tempo que nós lutamos contra o mal. Nós não devemos, irmãos e irmãs, recuar. Nós precisamos primeiro lutar contra o mal que está presente em cada um de nós, depois lutar contra o mal que está presente no mundo, e depois lutar contra o inimigo de Deus. E tudo isso nós conseguimos fazer quando somos conduzidos pelo Espírito de Deus, quando trazemos no coração a palavra de Deus, quando permanecemos unidos a Cristo Jesus. Parece um tempo favorável para que nós procuremos, à luz da palavra de Deus, tirar o mal da nossa vida, lutar contra o mal que está presente no mundo pela prática do bem, e também lutar contra o inimigo de Deus pela oração. Pela oração nós vencemos o inimigo de Deus. Não fique perturbado quando você passa pela tentação. Eu insisto, passar pela tentação é um bom sinal. Isso indica que nós estamos no caminho de Deus, porque aquele que está na perdição não precisa mais ser tentado.